do calor de quase 35 graus no Rio de Janeiro, na manhã tarde deste domingo, quase 54 mil torcedores compareceram no Maracanã para testemunhar o segundo clássico carioca do Campeonato Brasileiro. O Botafogo venceu o Flamengo por 2-0, com os 2 gols marcados na etapa complementar. No primeiro tempo, uma partida mais disputada, o Flamengo com mais posse de bola, um pouco mais de presença ofensiva, mas o jogo terminou na etapa inicial sem gols. Veio a segunda etapa e o Botafogo foi mais eficiente. Com 7 minutos, Luiz Henrique, numa jogada ensaiada, fez 1-0. E nos acréscimos, aos 47 minutos, Savarino decretou a vitória alvinegra por 2-0. O Flamengo sustentava uma invencibilidade em clássicos estaduais de 12 partidas. E com o resultado de hoje, teve a sua segunda derrota consecutiva na temporada. Tinha perdido para o Bolívar na Libertadores e agora perdeu para o Botafogo no Campeonato Brasileiro. Após a partida, os personagens do jogo falaram. O técnico Arthur Jorge enalteceu a atuação da equipe, mas disse que para o Botafogo é apenas mais uma vitória. A vitória para mim é importante, seja contra quem for. Aquilo que valorizo são os 3 pontos. É um jogo mais ganho para mim. Não tem muito mais do que isso. Compreendo que para a torcida, para aquilo que é historicamente a rivalidade entre um e outro clube, possa ter outro impacto. Para mim o importante é ganhar, ganharmos bem, ganharmos mais um jogo só. Ganhamos só mais um jogo, temos muito caminho para fazer, não só em termos daquilo que é a evolução da equipa, mas também daquilo que é o campeonato, onde teremos outros jogos tão difíceis quanto este, onde temos de estar preparados para dar resposta quando esses momentos chegarem. O que chama a atenção é que o Botafogo abriu o placar através de uma jogada ensaiada. Um escanteio que o Savarino bateu para fora da área e o Luiz Henrique veio em diagonal e pegou com o pé esquerdo sem chance de defesa para o goleiro Rossi. Segundo o atacante Júnior Santos, esse tipo de trabalho é feito diariamente pelo técnico Arthur Jorge. A gente tem diversificado, né, as jogadas e a gente tem feito os gols. Mérito também de muito trabalho do que ele passa pra gente e a gente consegue fazer dentro de campo. Pelo lado do Flamengo, muita reclamação em relação ao segundo gol do Botafogo. Na saída do campo do Maracanã, o zagueiro Fabrício Bruno disse que sofreu uma falta do Diego Hernandes, não marcada pelo árbitro Rafael Claus. O atacante Bruno Henrique, na zona mista, revelou que, conversando com o árbitro, ele apresentou um argumento de compensação em relação ao clássico do ano passado. Usou o argumento que ano passado a gente fez um gol igual que o Botafogo fez hoje. O jogador, não lembro quem foi, meio que empurrou o Tietê por trás e seguiu o lance. A gente não vê o ano passado, a gente quer saber de hoje. Aí depois dessas polêmicas do presidente do Botafogo, falou um monte de coisa, a gente não sabe o que pode acontecer. Se o Botafogo falar de lá, então o Flamengo vai ter que começar a falar também, outras equipes também vai ter que falar, porque assim não pode ser desse jeito. No ano passado, no estádio Newton Santos, o Flamengo venceu o Botafogo por 3-2 e o segundo gol rubro-negro, marcado pelo Bruno Henrique, gerou muita contestação. O meio-campo Tietê alega ter sofrido falta no início da jogada. Na coletiva, o técnico Tite falou que o Botafogo mereceu o resultado de 2-0, mas fez um apelo à CBF em relação aos jogos às 11 da manhã. Não vamos deixar com que o poder financeiro retire a melhor qualidade, tenha jogo 11 horas no Rio de Janeiro, em Recife, daqui para lá. Gente, não dá. Não dá. A saúde vai arrebentar, hein? Vai arrebentar esses meses que daqui a pouco pode dar um sentido de audiência, vai dar. Não pode ser assim. Não pode. Não é só do Flamengo, é do Botafogo também. Quantos jogadores parando aqui, dá para rever um pouquinho, dá para fazer, traz sugestão, Tite, ao invés de ficar criticando o calendário, bota 8 horas da noite, bota 9 horas da noite. Botafogo mereceu vencer, não estou falando disso, eu estou falando que contribuindo para uma melhor qualidade no espetáculo, num momento melhor. Os dois times voltam a campo no meio da semana pela Copa do Brasil, iniciando suas participações na competição já na terceira fase. E o Flamengo tem 2 problemas. O volante Pulgar e o meia Arrascaeta, segundo informações do clube, sentiram problemas específicos, lesões, e vão ser reavaliados nesta segunda-feira, na parte da tarde. Boa, Rafa, trazendo aí o repercute dessa partida pra gente também. Jogo hoje pela manhã. E os jogos em que o Flamengo não teve finalizações certas no Brasileirão desde 2016.
Derrota para o Sport 1-0, 11 finalizações tentadas, isso em 2016. Em 2023, derrota para o Bragantino 4-0, 7 finalizações tentadas. E hoje, contra o Botafogo, também derrota 2-0, 14 finalizações tentadas. Zinho, eu quero ouvir você sobre esse clássico carioca, sobre esse Flamengo. A gente falava muito aqui antes de começar o programa, o Zé até na abertura brincou ali da equipe da ciência e tal, porque ao longo da semana foi essa a conversa, né? De segurar, de pensar nesse clássico também, na Libertadores meio de semana, enfim. E aí um Flamengo que acaba derrotado para o Botafogo e acho que sem apresentar esse desempenho que se esperava da equipe, Zinho. Assim, o resultado é justo, né? O Botafogo fez a sua parte, fez o seu jogo, a sua estratégia montada, mas muita gente criticou o Tite porque ele poupou, ou alguns jogadores não podiam ir mesmo, mas outros ele poupou. Eric Pulgar, Pedro, Arrascaeta, e coincidência ou não, quem sai por problema de lesão é o Pulgar e o Arrascaeta. Então, se eles sentiram hoje é porque eles não estavam bem para jogar no meio de semana. Então tem que tirar um pouco a paixão, a emoção. Isso tem que ficar mais com os torcedores. Tem todo o direito. Não podia escalar, tinha que botar titular. Mas eu, particularmente, vou pela razão. Né? Eu fui atleta, fui jogador, tem desgaste, tem um departamento médico, existe uma equipe de trabalho e que traz informações para o treinador para ele escalar o time. Se foi mostrado para o cara que tinha jogador com problema físico, com risco de lesão, e para você jogar na altitude, pior ainda, o cara com um resfriado ou está com o nariz entupido, algum problema, vai para a altitude, piora. Você 100% fisicamente vai para a altitude, você não joga da mesma forma, e eu joguei várias vezes na altitude. Você sente mesmo. Então, passou esse ponto. O torcedor tem o direito. O cara é apaixonado mesmo, tem que falar, eu queria o jogador assim, a gente também, eu agora como comentarista, quero que os melhores jogadores joguem todos os jogos. Mas tem uma equipe de trabalho. Existe os clubes hoje estão municiados, bem diferente da nossa época, né, o Zé Elias? Hoje tem muito mais informações. Agora, o jogo, primeiro tempo, o Flamengo foi melhor que o Botafogo. Ou pelo menos teve mais posse. O jogo todo teve mais posse de bola, mais finalização. Não foi, aí sim, a palavra que foi usada pelo nosso grande Rafa, eficiente. E o Botafogo foi. O Botafogo, no primeiro tempo, também não faz um grande jogo. O horário atrapalha, sim. Eu vou te falar que, quando eu acordei, eu fui para a igreja. Eu nem assisti o jogo na íntegra. E eu indo para a igreja, eu falei, cara, vai ter jogo agora. Porque foi 11 horas, exatamente no horário. Eu falei, cara, 11 horas. Eu dentro da igreja estava com calor, passando até meio mal. Eu falei, cara, imagina os caras dentro de campo agora. Para correr, estava 35, o campo estava mais de 40. Influencia. Cara, não estou aqui como advogado do Tite, não. E tanto é que ele falou, Botafogo foi merecedor. E eu também acho que foi merecedor. Encaixou os contra-ataques, bem estruturado, bem arrumadinho. Jogada ensaiada linda, maravilhosa. Faz o gol no início do primeiro tempo, que dá um aspecto diferente para o jogo. O Flamengo tem que ousar, tem que sair mais. E o time encaixado, sem o Tiquinho, ele jogou com 3 caras de velocidade ali, Júnior Santos, Savarino e Luiz Henrique, e o Eduardo vindo como meio armador, que se transforma num atacante também. Muito bem estruturado o Botafogo e mereceu. Agora, 11 horas é ruim para o Flamengo, para o São Paulo, para o Corinthians, para o Fluminense, para o Botafogo, para o Sport, para todo mundo. Com 40 graus, o rendimento não é o mesmo dos atletas. Botafogo, merecidamente, até o momento, não sei como é que está o jogo do Bragantino, é líder do campeonato. O Zinho toca em pontos importantes, a gente brinca dessa história da ciência, mas o próprio Zinho já falou, né? Nós não estamos mais no dia a dia, a gente também não acompanha tão de perto para ver o treinamento, além de toda a estrutura que os clubes têm hoje para saber quem escalar, também sabe-se quem está treinando melhor ou não. Eu acho que a questão em relação ao Flamengo é que a gente já viu esse Flamengo desempenhar mais com o Tite. Né? A gente falava agora há pouco do Corinthians, parece que o trabalho regredia na pequena amostragem que se tem. Acho que em relação ao Flamengo, talvez a cobrança seja essa. E pelo plantel que essa equipe tem também.
E o Botafogo, a gente olhando também como já de imediato esse trabalho do Arthur começa a aparecer, começa a surtir efeitos também. É importante destacar que é um trabalho início e que ele mesmo vai ter problema daqui a pouco, que o Arthur vai daqui a pouco perder jogador por contusão, algum time vai perceber como o Botafogo tem jogado. É início de trabalho, mas até agora é espetáculo, né? Porque consegue pontuar, que conseguiu uma grande vitória na Libertadores, agora tem um caminho pela frente. Em relação ao Flamengo, Glaucio, eu fecho com você. A gente já viu o Flamengo jogar mais. Tanto que durante muito tempo, a gente falou aqui que não podia normalizar o Flamengo não tomar gol. Isso era muito fora do normal. Sim. Isso era muito legal. E conhecendo o Tite, ficava aquela sensação. Esse time encaixando defensivamente, cheio de jogador bom. A gente pontuava o equilíbrio nesse momento, Marra. Daqui a pouco... Era o que esse time mostrava. A sensação era, daqui a pouco vai. E me parece que agora é um momento de dúvida, ele vai ter que achar o melhor time de novo, começa mais competições, ele começa a perder mais jogadores, não é fácil. Mas eu esperava, nesse momento no Campeonato Brasileiro, o Flamengo priorizando a competição, pontuando bem, com o planejamento daqui a pouco tem a Copa América, vai perder alguns jogadores, mas já construiu uma certa gordura. Não tem gordura. Não tem gordura. Eu esperava o Flamengo pontuando mais. Não, eu acho assim, eu acho que a gente tem que esperar mais desse Flamengo, né? Quando o Tite fala assim, eu vou poupar, né? Vou segurar jogador, porque a ciência, até fiz a brincadeira sobre a questão da ciência. O problema é que os jogadores que entraram, se você colocar em qualquer outra equipe do futebol brasileiro, serão titulares. Né? E aí você espera o quê? Uma performance melhor, um desempenho melhor, um nível de jogo melhor. Né? Porque assim, é aquela história, querendo ou não, você acaba entrando no grau de comparação. Pô, o Flamengo no Campeonato Carioca era um, no Campeonato Brasileiro é outro. Ou seja, nós temos que nos readequar ao pensamento sobre o time do Flamengo. Lembrando que, enquanto ele insistia com o De La Cruz pelo lado e o Gerson centralizado, ele não encontrou esse equilíbrio. O time não conseguia jogar bem. Quando sai o Gerson, ele traz o De La Cruz para dentro, né, e o De La Cruz joga como jogava no River, aí ele acerta e tem esse time, tem o equilíbrio. O que eu vejo agora muitas vezes, né, de novo, é a mesma coisa que a gente fala sobre o Fluminense, sobre os times que são lá no topo e que todo mundo observa e fala assim, eu vou jogar contra o Flamengo, eu vou jogar a vida, né? Vou jogar, é o jogo do meu DVD, é o jogo que vai me dar um contrato novo. É isso, realmente de fato é isso que acontece, ou seja, o time do Flamengo hoje, você já começa a entender como funciona o mecanismo, como é que você tem que marcar, e aí vai para o lado individual. Aí você pega o lado individual, por exemplo, tem determinados momentos que o time não consegue jogar. Hoje eu vi algumas vezes, por exemplo, Pulgar sozinho no meio campo, porque o De La Cruz, por característica, vai embora, e aí é natural, né? Ele vai embora, só que o que acontece? Ele passava na frente do Arrascaeta. E aí o Arrascaeta, quando perdia a bola, o Arrascaeta ficava um pouquinho mais, aí o Arrascaeta tinha que dar um pique para poder tentar voltar e recompor, para ter um pouquinho mais de meio campo, para ajudar um pouco mais o Pulgar. Algumas coisas que eu acho que precisam ser ajustadas, por quê? Porque nós estamos no Campeonato Brasileiro, Libertadores, daqui a pouco tem Copa do Brasil também, ou seja, a exigência vai ser maior, a expectativa vai ser maior, porque se você não esperar do Flamengo, com o elenco que tem um bom futebol, você não pode esperar de mais ninguém. Né? Esse que é o grande problema, esse que é o grande desafio. Sobre jogar 11 horas da manhã, eu também acho que eu sou contra, porque em determinadas situações a temperatura está muito alta, é difícil de você jogar, difícil de você desempenhar um bom papel. Só que assim, o Tite não pode falar pra gente, o Tite tem que cobrar o seu dirigente, o Tite tem que cobrar o seu presidente que aceita esse tipo de situação, porque o dinheiro que ele arrecada é para pagar o salário do Tite também. É para pagar o salário dos jogadores, ou seja, financeiramente, não vamos deixar. Não, vamos deixar não. É assim que funciona, Tite, porque se a gente não jogar dessa forma, o teu salário, não vou poder te pagar o que eu pago. Eu não vou poder pagar o que eu pago para os jogadores. Então, diria Vanderlei Luxemburgo, isso pertence ao futebol? Não é? Que ele fala, pertence ao futebol? Então, o Tite não pode externar isso. O Tite tem que cobrar da diretoria. Não aceitem esse tipo de jogo. Não é para ter esse tipo de situação, porque pode prejudicar o desempenho da nossa equipe e o desempenho também das equipes adversárias. Eu só vejo isso, acho que é uma incoerência, né? Porque o Flamengo, como todas as outras equipes que irão jogar 11 horas da manhã,
aceitaram esse tipo de situação. Ah, mas o calendário... Eles não assinaram? Só um minutinho. Não assinaram esse tipo de situação? Não sabiam o que ia acontecer? Sabiam. Eles assinam. Os presidentes assinam. E os treinadores, os diretores não falam nada. Falam a público e quando não vem o resultado, aí começam a falar do calendário. Então, assim, eu acho que primeiro tem que haver uma cobrança interna. Tem que sentar, fazer o planejamento. Vai fazer o planejamento? Beleza. Então, vem cá, presidente. Vamos sentar e vamos conversar. Mas eu já peguei o dinheiro. Eu já assinei, já estamos contando com o nosso budget, né? Inclusive em futuros lançamentos, porque acho que o Flamengo tinha isso também. Ah, vamos jogar até semifinal, então vamos contar financeiramente até a semifinal da Libertadores ou até a final, alguma coisa assim, que é já o lançamento, né? O dinheiro no futuro, vamos dizer assim, que eles já contam no caixa. Então tem muitas coisas que o futebol, que abrangem o futebol nos bastidores, e aí não pode vir a público e falar, olha, é ruim. Todos nós já sabemos que é ruim. Todos nós já sabemos que é ruim. Agora, precisa cobrar dos presidentes dos clubes aceitarem esse tipo de situação. Eu acho que só tem um ponto, que o jogar às 11 horas da manhã já tem um bom tempo aqui no Brasil que se joga. A questão é, antes esses jogos eram mais no inverno. Era lá para... Eu sei que nem tem tanto inverno rigoroso assim no Brasil, eu sei disso. Mas uma coisa é jogar agora, nessa época do ano. E como o Zinho destacou, está muito quente. Esse ano é um ano mais quente. As previsões de calor... Tem outro ponto, Mário. Pois não, Zinho, eu não vi. Esquentar mais, né? Não, até para contribuir no seu comentário, tem outro ponto. Eu, como atleta, né, como ex-atleta, eu não gostava de acordar cedo. E muda toda uma rotina para o jogo de 11 horas. Sim. A alimentação muda totalmente. Então o cara não está acostumado. Ah, mimimi. Cara, estou dando a minha opinião. Minha opinião. Eu, quando era jogador, preferia jogar às 5 horas da tarde ou à noite, porque a rotina de dormir tal hora, de acordar tal hora, de se alimentar assim. O cara tem que acordar porque ele precisa se alimentar 3 horas antes do jogo. Você chega no estádio no mínimo 1h30 do jogo, então vai fazendo as contas. Esse cara não conseguiu dormir 10 horas da noite, dificilmente um jogador na concentração dorme 10 horas da noite. Não dorme. Pelo menos eu era assim. Eu dormia sempre mais tarde. Às vezes o café da manhã era até facultativo. Então eu era um que acordava mais para a hora do almoço. Então mexe e atrapalha. Olha, além de falar dessa temperatura que estava 40 graus no Rio de Janeiro. Ruim para o Botafogo, ruim para o Flamengo. Ah, se o Flamengo tivesse ganho o jogo e o treinador do Botafogo citasse, falaria a mesma coisa? Concordo. 11 horas da manhã com 40 graus, e olha que eu joguei a Copa do Mundo meio-dia, hein? Com 40 graus, e a gente sofria. E ganhamos, né? Só pra gente agora nessa reta final já arrematar, projetar um pouquinho, porque o meio de semana tem Copa do Brasil. O Flamengo recebe o Amazonas e o Botafogo faz um confronto de Série A contra o Vitória, primeiro jogo no Rio de Janeiro. Quanto que um clássico como esse condiciona esse meio de semana? Nossa, eu acho que o Flamengo por jogar em casa, assim, eu acho que não tem tanto, não vai ficar lambendo ferida, sabe? Assim, vai tentar ganhar jogos. Não tem muito disso. Claro que o clássico dói um pouco mais, claro que dá uma incerteza, porque o time que não tomava gol começou a tomar gol. Existe ainda uma desconfiança nesse trabalho do Tite? Eu acho que o momento... pé atrás ainda? Sim. Pelo que a gente vê, pelo que a gente conversa, o torcedor está meio olhando assim, o que está acontecendo? Porque não esperava isso. O Flamengo vem de 2 derrotas. Isso não é comum. É comum para um clube do tamanho do Flamengo. Mas o Tite é muito bom, o elenco é muito bom. Eu acho que não dá para olhar para esse momento e falar que não vai, sabe? Mas entender a desconfiança dá para entender, porque é normal desconfiar. Eu acho assim, eu acho que o Tite nos últimos 15, 20 dias vem em determinados momentos dando algumas declarações que são, no meu modo de ver, infelizes. Você não pode, como treinador do Flamengo, você pode até trabalhar internamente isso,
né? Você pode até pensar isso, mas você não pode vir a público, olha minha gente, não vai dar humanamente, é impossível ganhar os 3 campeonatos. Nós vamos jogar, mas é impossível ganhar os 3 campeonatos. Olha, eu ganhei o campeonato mundial, mas eu perdi tal coisa. O torcedor flamenguista ou qualquer torcedor do seu time que monta um elenco como monta o Flamengo, que gera expectativa pela qualidade do seu elenco, não espera que seu próprio treinador, que foi 6 anos treinador da seleção brasileira, que é considerado o melhor treinador do futebol brasileiro e tal, venha a público e comece a dar desculpa. Porque a impressão que dá é que ele já está preparando a situação caso o Flamengo não consiga ganhar alguns campeonatos. Eu acho que seria mais fácil, olha minha gente, nós temos um bom elenco, nós iremos disputar todas as competições, dentro daquilo que nós poderemos fazer, de acordo com a situação do clube, dos jogadores, tal, porque nós temos várias competições, mas nós iremos buscar os campeonatos. Nós iremos competir para ser campeão, né, para sermos campeões nas competições. Então, eu acho que tem muitas coisas que elas vão sendo somatizadas pelos torcedores, e aí quando você fala esse tipo de situação, aí depois você poupa no jogo contra o Milionários, empata, aí depois você espera o próximo jogo, você segura, aí não consegue jogar, aí perde, aí empata, aí joga contra o Botafogo, todo mundo, porque poupou, o Pedro, poupou isso, né, segurou os jogadores, porque justamente já esperando o jogo contra o Flamengo, contra o Botafogo, entra com o time titular, apenas com o Bruno no lugar do Cebolinha, e você tem a derrota, a situação vai sendo desgastante, vai se tornando desgastante. Não estou dizendo que é para mandar embora Tite, não é para duvidar do trabalho, porque ele é bom treinador. O Tite, para mim, é um dos melhores treinadores que nós temos no futebol brasileiro. Mas algumas coisas contribuem para que os torcedores e as pessoas que estão acompanhando o Flamengo comecem a falar, opa, peraí, tem alguma coisa. Aí é como eu falei no começo, a comparação. Mas no Campeonato Carioca, então o nosso time não é tão forte assim. A gente não pode ficar prestando atenção só no Campeonato Carioca, então a gente vai ter que se readequar ao futebol agora. Porque, como eu falei, se o Tite está reclamando com o elenco que tem, sobre calendário, então os outros times que não têm a mesma condição que o Flamengo tem, não têm o elenco que o Flamengo tem, o que eles devem fazer? O que eles vão fazer durante o campeonato? Vão jogar toalha? Porque, olha, nós não temos condições. Nós não temos um elenco de 24 jogadores, para cada posição 2 jogadores de um mesmo nível. Né? Então, isso tudo que eu acho que pesa na cabeça dos torcedores, isso tudo que eu acho que os torcedores começam peraí, o Flamengo tem o melhor elenco, o Flamengo tem um time bom, o Flamengo tem o melhor treinador, né? Por que não pode competir? Se a ciência está aí para ajudar, para você tirar o jogador que pode lesionar e você coloca um jogador que teoricamente é do mesmo nível, é para você manter o nível de performance, é para você manter a qualidade de jogo que você apresentou no jogo anterior e não ter essa queda como o Flamengo tem em determinados jogos. Então aí que eu acho que o torcedor flamenguista está se apegando, né? Os discursos do Tite pós-jogo. Então isso tudo eu acho que não é uma coisa que se esperava do Tite nesse momento. E isso vai se desgastando. Sabe como acaba isso? Com vitórias. Com vitória você acaba tudo, com convincente, né? Aquela vitória de 2-0, 3-0, convincente, aí o torcedor fica feliz, o Tite começa a trabalhar tranquilo, de certa forma, né? Para poder dar sequência, mas eu acho que é isso que tá pegando pro Tite nesse momento. Quem também tem grande elenco é o Linha de Passe, que pede passagem, chega aqui coladinho com o nosso esporte. Nação, tá aí então, o Flamengo não conseguiu essa vitória em cima do Botafogo. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, hein? Como que o Flamengo sofre fisicamente? Tudo bem, vamos dizer aí que foi por causa das 11 da manhã. Olha, mas é complicado, pessoal. O Flamengo começou essa temporada, vamos dizer, tirando o Campeonato Carioca, numa situação muito difícil. Porque poupou contra o Palmeiras pra jogar na Libertadores, será que foi isso? Mas aí poupou na Libertadores, foi jogar com o Botafogo Clássico e perdeu. E perdeu. Qual é a matemática desse sentido? Eu não estou entendendo a ciência que o Tite está falando tanto. Eu não estou pedindo cabeça de Tite. Não é isso não, pessoal. Não tem nada a ver com demissão de técnico. Mas tem alguma coisa de errado dentro do Flamengo. Alguma coisa tem que ser feita. Porque do jeito que está, como que vamos disputar títulos? É muito difícil. Agora vamos ver o que vai acontecer, nação. Eu gostaria da sua opinião. Escreva nos comentários aí. Deixa o like e a gente se vê no próximo vídeo.